Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal História e Ação Humanas em mais uma aula sobre construção de vocabulário. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conceito de Estado, com o objetivo de enriquecer o seu repertório sociocultural tanto para a prova de humanas, história, filosofia, sociologia e também para a sua prova de redação do Enem. Vem com a gente! Na aula de hoje vamos trabalhar com o conceito de Estado, mas com uma concepção delimitada temporalmente de Estado. Vamos trabalhar, portanto, com a noção, com o conceito de Estado moderno. Estado moderno são aqueles estados nacionais que começaram a se formar principalmente na Europa entre os séculos XV e XVIII. Alguns formaram-se um pouco antes, como Portugal, outros um pouco depois, como Alemanha e Itália, mas basicamente a grande parte, a maior parte, a maioria dos estados nacionais europeus vão se formar nesse período entre o século XV e o século XVIII. Quais são as principais características desse Estado moderno, desse Estado nacional moderno? Em primeiro lugar, todo Estado nacional, todo Estado moderno, ele possui um território. Qual é a definição de território? Território é um espaço geográfico onde são estabelecidas relações de poder. Não basta ser um pedaço de terra para ser território. Para que possamos falar em território, devem existir relações de poder dentro desse espaço geográfico. E o que são relações de poder? Tem alguém que manda e alguém que obedece. Então, todo Estado nacional, todo Estado moderno, ele possui território. Eu acabei de falar que todo território é constituído de um espaço geográfico onde são estabelecidas relações de poder. Tem alguém que manda. Quem é que manda? É o chefe político. Na gênese, na constituição desses estados nacionais modernos, quem mandava, quem comandava o estado era o rei, principalmente o rei absolutista. E à medida em que esses estados nacionais foram amadurecendo, os poderes foram sendo compartilhados com outros grupos sociais. E tivemos principalmente a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Mas sempre há o chefe do executivo, aquele que responde, em última instância, pelas principais ações políticas dentro do seu Estado. No caso do presidencialismo, os presidentes. No caso das monarquias parlamentares, o primeiro-ministro. Ou seja, todo Estado nacional, todo Estado moderno, ele possui um chefe político. Alguém que dita as regras, alguém que executa as ações políticas. Outro elemento fundamental na constituição de qualquer Estado nacional é o Exército, as Forças Armadas, as Forças Policiais, porque são as forças policiais que permitem ao chefe político estabelecer as relações de poder dentro do território. Em outras palavras, são as Forças Armadas, as Forças Policiais, o Exército, enfim, eles detêm o uso legítimo da força, detêm o uso legítimo da violência. Toda a sociedade reconhece esse uso da força, esse uso das armas, esse uso da violência, porque o Exército, as Forças Armadas, as Forças Policiais protegem o território de invasões inimigas, de invasões estrangeiras, e essas Forças Armadas também são responsáveis pela manutenção da ordem interna, para que todos respeitem as leis. Ou seja, sem exército não tem o respeito da legislação, das normas, das diretrizes, das condutas básicas que são estabelecidas dentro de um Estado. Portanto, o Exército, Forças Armadas, Forças Policiais são fundamentais na constituição de qualquer Estado nacional moderno. Bom, mas manter um exército custa caro. São homens que precisam de treinamento, de transporte, de armas, de munição, de alojamento, enfim, custa caro manter o exército. De onde vem o dinheiro para a manutenção das Forças Armadas? O dinheiro vem dos impostos.
Impostos são taxas obrigatórias, são taxas compulsórias estabelecidas pelo Estado para a manutenção dos serviços básicos, para a manutenção da lei e da ordem, para a manutenção das estradas, dos hospitais, das escolas, enfim. Não pagar os impostos dentro de um Estado nacional é considerado um ato fora da lei. E sendo um ato fora da lei, você pode ser, inclusive, preso por conta disso. Outro elemento fundamental é a burocracia. Burocracia. Todo Estado nacional, ele precisa de um conjunto de funcionários tecnicamente capazes para ajudar na manutenção dos serviços básicos. Então, quando falamos em burocracia, estamos falando dos funcionários públicos tecnicamente capacitados para ajudar a auxiliar esse monstro, esse gigante, esse leviatã que é o Estado. Então, quando você encontrar a palavra burocracia, a burocracia nada mais é do que o conjunto de funcionários necessários para o funcionamento do Estado. São funcionários que auxiliam o chefe político na administração e manutenção do Estado Nacional moderno. Outro elemento fundamental é a legislação. Quando falamos em legislação dentro do Estado moderno, estamos falando de um conjunto de leis a que todos estão submetidos. Por exemplo, a lei máxima, a legislação máxima do Estado Nacional Brasileiro é a Constituição Federal. Todos os indivíduos, todos os funcionários públicos, todas as instituições estão submetidas à Constituição Federal. E quem não respeitar a Constituição Federal pode ser acusado de crime, inclusive o chefe político, inclusive o chefe do executivo. Então, esse elemento, a legislação, um conjunto de leis a que todos devem respeitar e obedecer, é outro elemento básico e fundamental na Constituição dos Estados Nacionais modernos. Agora, alguns detalhes importantes que vão auxiliar na qualidade da sua escrita. Quando falamos em Estado com inicial maiúscula, nós estamos nos referindo a um país, a um Estado nacional moderno. Então, quando falamos em Estado brasileiro, inicial maiúscula, quando falamos em Estado alemão, Estado francês, estamos falando do país, estamos nos referindo ao Estado nacional moderno. Então, nesse caso, você sempre vai escrever Estado com inicial maiúscula. Já quando falamos em Estado com inicial minúscula, estamos fazendo referência às unidades federadas. O que são as unidades federadas? São os governos estaduais, como, por exemplo, Governo Estadual de Minas Gerais, é a Unidade Federada de Minas Gerais. Unidade Federada do Rio de Janeiro, Unidade Federada de Mato Grosso, Unidade Federada do Rio Grande do Sul, enfim, quando falamos em Estado com inicial minúscula, estamos nos referindo ao governo estadual. Então, tome cuidado no momento da sua escrita para essa diferenciação. Estado com inicial maiúscula, estamos falando do país, do Estado Nacional Moderno, com todas essas características. Já ao falar de Estado com inicial minúscula, estamos fazendo referência aos governos estaduais, que são as unidades federais. A partir de agora, eu vou fazer algumas considerações básicas, algumas considerações fundamentais que vão ajudar você a internalizar melhor a ideia de Estado. Vamos lá. Em primeiro lugar, todo Estado possui uma nação. Eu vou repetir. Todo Estado possui uma nação. O que é uma nação? É o conjunto de indivíduos que vive dentro do território comandado pelo Estado. A nação é um conjunto de indivíduos que compartilham historicamente tradições religiosas, tradições socioculturais, e isso faz com que essa população, com que esses indivíduos fiquem coesos, fiquem unidos e prestem e desenvolvam relações de solidariedade entre si. Então, todo Estado moderno, todo Estado nacional possui dentro do seu território uma nação. Agora vem a parte mais importante.
Veja bem, nem toda nação tem um Estado. Eu vou repetir, nem toda nação possui um Estado para viver. Como assim? Ora, existem nações, existem indivíduos, conjuntos populacionais de indivíduos que compartilham a mesma cultura, compartilham a mesma religião, compartilham a mesma origem histórica, mas eles não possuem um território deles para viver. Um exemplo histórico muito famoso que nós temos são os judeus. Desde a época do Império Romano, quando os judeus foram expulsos da Palestina, eles ficaram vagando pelo mundo afora, se espalharam. Eles não possuíam um território para viver, mas eles mantiveram as suas tradições históricas, as suas tradições culturais, de forma que os judeus se reconheciam em qualquer parte do mundo. Então, isso é um exemplo de uma nação sem Estado. O Estado de Israel foi criado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. E a partir desse momento, os judeus passaram a ter um território, um Estado em que eles pudessem viver. Mas nós temos uma série de conjuntos populacionais, nós temos várias nações atualmente no mundo que não possuem um Estado para que eles possam viver. Como exemplo, nós temos os curdos. A população curda está espalhada no território do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. Outro exemplo, os palestinos. Quando houve a criação do Estado de Israel, os palestinos ficaram sem território. Então eles estão espalhados nos territórios, nos países, nos estados do Líbano, Síria, Egito e Jordânia. Outro exemplo muito famoso são os bascos. Eles estão ali naquela fronteira entre Espanha e França e eles não possuem um território que pertença a eles. Então, estes são exemplos históricos de nações, conjuntos populacionais que possuem certas tradições históricas, que compartilham a mesma origem sociocultural, mas que não possuem um Estado para viver. Eles vivem dentro de estados de outras nações, de outras populações. Bom, então nós vamos trabalhar hoje com o conceito de nação. Nação é uma sociedade que ocupa um determinado território. Então, toda nação ocupa um determinado território. E o principal elemento para que você identifique uma nação é este aqui. Toda nação compartilha um sentimento de identidade que inclui tradições culturais, a linguagem e a origem histórica. Então, o elemento básico, central aqui, é o sentimento de pertencimento, é o sentimento de identidade, o que faz com que eu, Gêner Cristiano, me identifique com a nação brasileira. Então, o que gera esse sentimento de pertencimento são tradições culturais, como, por exemplo, a religiosidade, as festas, o folclore, principalmente a linguagem. A linguagem gera esse sentimento de pertencimento e a origem histórica. Vamos trabalhar aqui com alguns exemplos. O povo basco se localiza na fronteira entre França e Espanha e representa uma nação sem Estado. Então, os bascos, eles falam uma língua que é uma mistura do francês, uma mistura do espanhol, mas que não é nem francês e nem espanhol. Estão localizados ali nessa fronteira entre dois países e o que faz com que eles permaneçam juntos é esse sentimento de identidade, é a cultura basca. A cultura basca, do povo basco, não é uma cultura da sociedade francesa e nem é uma cultura da sociedade espanhola. É algo que só os bascos compartilham entre si. E aqui o fator complicador. Nós estamos falando de uma nação, estamos falando de um povo que não possui Estado. E a outra frase que eu construí aqui: o principal aspecto que define a nação brasileira é a língua portuguesa, que inclusive já se diferenciou muito daquela falada em Portugal.
Então, o principal elemento que gera essa identificação entre os brasileiros, o que faz com que um brasileiro identifique imediatamente outro brasileiro em terras estrangeiras, é a língua portuguesa, mas esse português que ele é tipicamente brasileiro. Tanto é que muitos aplicativos já diferenciam português BR e português PT. Português BR é o português brasileiro. O português PT, português falado em Portugal e nos outros países que falam português, como Angola e Moçambique. Beleza? Então, escreve a sua frase com a palavra nação e coloca aqui nos comentários para que nós saibamos como você está aplicando essa palavra. Bom, voltamos e nós vamos dar continuidade ao termo trabalhado anteriormente, foi nação, e agora nós vamos trabalhar com o termo nacionalismo. Nacionalismo é uma doutrina política que atribui à nação um valor absoluto, considerando uma determinada nação como superior às outras, valorizando tudo o que é nacional em detrimento, em prejuízo do que é estrangeiro. Então, o nacionalismo, ele tem esse sentimento, ele tem essa característica de valorizar de forma exagerada, de forma exacerbada, tudo o que é nacional, desvalorizando as características culturais, as produções culturais dos países estrangeiros. O estrangeiro é considerado um invasor, o estrangeiro é considerado um inimigo que deve ser combatido. Bom, alguns elementos que tornam o nacionalismo um elemento extremamente perigoso e desencadeador de guerras. O nacionalismo ele pode vir acompanhado de isolamento econômico e cultural. Então, em determinadas situações, o nacionalismo é tão intenso, ele é tão radical, ele é tão virulento, que os líderes estabelecem um isolamento cultural e econômico. Eu não quero me relacionar de forma alguma com um estrangeiro, porque ele precisa ser evitado, ele é meu inimigo. E o nacionalismo exacerbado também vem acompanhado de outros elementos extremamente perigosos, que são o racismo e a xenofobia. Ou seja, eu considero a cultura, a minha etnia, entre aspas, a raça do meu povo, da minha nação, superior às demais. Então, raças inferiores devem ser tratadas como elas merecem. E xenofobia, que é a aversão, o ódio ao estrangeiro. Então, nós estamos vendo o renascimento do nacionalismo na Europa, que está, inclusive, deixando a crise dos refugiados um elemento ainda mais complicador. Porque os refugiados que estão fugindo de guerras, de zonas de conflito na África e no Oriente Médio, estão buscando a Europa como um refúgio. Mas certas lideranças políticas nacionalistas europeias vêm colocando exatamente esses elementos. Somos uma nação superior, somos uma raça superior e não queremos a presença de estrangeiros em nossos países, porque nós precisamos preservar as nossas tradições culturais que não podem ser contaminadas pelo elemento estrangeiro de raças, de povos, de nações consideradas inferiores. Então, sim, o nacionalismo é um forte elemento de estabelecimento de conflitos e desencadeador de guerras. Então tá aqui a frase que, inclusive, eu já comentei. O renascimento do nacionalismo na Europa está agravando a crise dos refugiados. Nessa aula, iremos abordar o tema do mercantilismo, assunto que está intimamente ligado ao absolutismo, à formação dos estados nacionais modernos e à expansão marítima e comercial europeia. Em nossa imagem de abertura, estamos utilizando a metáfora dos ovos de ouro. Isso sugere que o mercantilismo está ligado à economia,
ou mais especificamente aos mecanismos de geração de riqueza criados pelos Estados nacionais europeus entre os séculos XV e XVIII. Para deixar as coisas bem claras logo de início, vamos apresentar a definição de mercantilismo. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas criadas pelos Estados europeus na época do absolutismo e da formação dos Estados nacionais. Seu principal objetivo era promover o fortalecimento e enriquecimento dos Estados europeus e, consequentemente, aumentar o poder absoluto dos reis. O contexto histórico do mercantilismo foi a expansão marítima e comercial europeia a partir do século XV, tendo perdurado até o século XVIII. A partir de agora, vamos analisar as características fundamentais do mercantilismo. Em primeiro lugar, o mercantilismo é caracterizado por uma rigorosa intervenção do Estado na economia. Ou seja, não existe liberdade para o exercício das atividades econômicas. Tudo é controlado pelo Estado. Em segundo lugar, o mercantilismo cria monopólios comerciais. Ou seja, as atividades econômicas mais lucrativas são uma exclusividade do rei. Somente o rei tem o direito de explorar as atividades econômicas de maior interesse. Esses monopólios eram concedidos em regime de exclusividade para comerciantes ou companhias de comércio, que recebiam o direito de explorar determinadas atividades econômicas em troca do pagamento de um imposto ao rei. No mercantilismo ocorreu o incentivo ao comércio e à produção de manufaturas com o objetivo de fortalecer o Estado. O crescimento do comércio era um caminho para enriquecer o Estado. Quanto mais rico fosse um Estado nacional, mais forte seria o seu exército e maiores seriam suas possibilidades de expandir os territórios sob o seu domínio. Aqui vai uma observação muito importante. Não existia um padrão na política mercantilista, ou seja, cada país adotou a prática mercantilista que melhor se adequava às suas necessidades e interesses. É por isso que Portugal, Espanha, França e Inglaterra criaram cada um a sua própria forma de desenvolver a política mercantilista. Nesta aula, iremos analisar as principais práticas mercantilistas adotadas pelos Estados nacionais modernos. Começaremos falando do metalismo, também conhecido como bullionismo. O metalismo era uma prática mercantilista que defendia o princípio de que o poder e a riqueza de um Estado consistiam na quantidade de metais preciosos que ele conseguia acumular, principalmente ouro e prata. Os principais estados absolutistas que desenvolveram essa prática mercantilista foram Espanha e Portugal. Os espanhóis foram os responsáveis pela retirada de toneladas de prata de suas colônias na América. Os portugueses fizeram a mesma coisa, retirando toneladas de ouro de sua colônia americana, que mais tarde deu origem ao Brasil. A partir de agora, vamos analisar a balança comercial favorável. Preste bastante atenção. Uma balança comercial favorável é obtida quando o valor das exportações, as vendas para o exterior, era superior às importações, compras realizadas no comércio internacional. Preste atenção de novo. Eu disse valor e não quantidade. O valor obtido nas vendas para o exterior precisa ser maior do que o valor das compras realizadas nos países estrangeiros. O que conta é o valor positivo quando são contabilizadas as vendas e as compras. Por exemplo, se o Brasil vender para o exterior um valor de 100 bilhões de dólares e comprar nos países estrangeiros o valor de 95 bilhões de dólares, teremos uma balança comercial favorável no valor de apenas 5 bilhões de dólares.
Outra forma de se obter uma balança comercial favorável era comprando os produtos a um preço baixo e depois vendendo-os a um preço mais caro no exterior. Nosso próximo ponto de análise é o protecionismo alfandegário. Protecionismo alfandegário significa elevar as barreiras tarifárias, ou seja, aumentar os impostos para os produtos estrangeiros. O objetivo dessa prática mercantilista era fazer com que os produtos estrangeiros ficassem mais caros. Nessa situação, a concorrência com os produtos nacionais é evitada, fortalecendo a economia e os produtos comercializados no mercado interno. Agora vamos falar sobre o incentivo dado à produção de manufaturas. A primeira coisa que nós precisamos saber é o significado de manufatura. As manufaturas eram produtos artesanais, produzidos manualmente, ou seja, eram mercadorias feitas à mão. Porém, esses produtos manufaturados eram desenvolvidos com uma grande divisão e especialização do trabalho. Isso significa que várias pessoas estavam envolvidas no processo produtivo. Cada pessoa realizava uma tarefa específica, fazendo com que houvesse a divisão de cada parte da produção. Ao mesmo tempo, os trabalhadores se especializavam na parte do trabalho que era de sua responsabilidade. Alguns estados nacionais europeus incentivavam a produção de manufaturas porque elas tinham maior valor comercial do que os produtos de origem agrícola. A melhor forma de entender isto aqui é com um exemplo. Os tecidos produzidos pela Inglaterra são um exemplo de produtos manufaturados. Os tecidos tinham maior valor comercial, custavam mais caro do que os vinhos produzidos pelo Estado Nacional de Portugal. Então lembre-se disso. Nesse período histórico que estamos analisando, os produtos manufaturados custavam muito mais caro do que os produtos agrícolas, gerando riqueza para os estados nacionais que adotavam essa prática mercantilista. Agora vamos falar sobre o incentivo à produção naval. Essa prática mercantilista é bem fácil de entender. Incentivo à produção naval nada mais é do que o estímulo à fabricação de navios. Veja bem, durante o contexto histórico da expansão marítima, dominaria o comércio o estado que possuísse as embarcações mais rápidas, resistentes e protegidas contra os ataques dos piratas. Nesta época, a única forma de sair de um continente e chegar em outro para comprar e vender mercadorias era pelo transporte marítimo. O país que tivesse a maior frota de navios teria muito mais condições de dominar o comércio internacional. Por isso, o incentivo à produção naval foi tão importante para o desenvolvimento das práticas mercantilistas e para o enriquecimento dos Estados nacionais europeus. E, por fim, vamos explicar a prática mercantilista que consistia na criação de companhias de comércio. Primeira pergunta a ser feita nesse momento: o que é uma companhia de comércio? As companhias de comércio eram formadas por grandes agentes comerciais, tais como banqueiros e grandes burgueses que se dedicavam ao comércio internacional. Eles se juntavam para explorar o comércio de alguma mercadoria que exigisse uma grande quantidade de recursos. Individualmente, esses agentes comerciais não seriam capazes de realizar a exploração de um determinado produto, mas unidos eles conseguiam a força necessária para alcançarem seus objetivos. Esses grandes homens de negócio que formavam as companhias de comércio recebiam do rei a concessão para explorar determinados produtos em regime de monopólio. Monopólio significa exclusividade, ou seja, somente as pessoas autorizadas pelo rei poderiam explorar as terras em uma colônia que estivesse sob seu domínio. Em troca da concessão feita, essas companhias de comércio eram obrigadas a entregar parte de seus lucros ao rei, na forma de pagamento de impostos. Ou seja, o rei tinha gastos e riscos mínimos na exploração de grandes atividades econômicas. Todo o custo e risco do negócio ficava por conta das companhias de comércio. O rei recebia cerca de 20% dos lucros em forma de pagamento de impostos,
e assim tornava o seu Estado Nacional cada vez mais rico com a adoção dessa prática mercantilista. Neste vídeo iremos analisar uma das principais práticas mercantilistas. Vamos falar especificamente sobre o Pacto Colonial. Para explicar o funcionamento do Pacto Colonial, que também é conhecido como colonialismo, iremos explorar este infográfico. Em destaque, nós podemos observar que existe uma relação estabelecida entre colônia e metrópole. A metrópole representa o país europeu que estabeleceu a dominação em alguma região fora de seu território. Neste exemplo específico, Portugal irá representar a nossa metrópole. A colônia é, portanto, a região dominada por um Estado nacional europeu. Na época do mercantilismo, entre os séculos XV e XVIII, a principal área colonizada foi o continente americano. Por isso, nesse exemplo, chamaremos a nossa colônia de Brasil. No Pacto Colonial, a colônia tem uma função bem definida, ou seja, a sua atividade econômica é especializada para a produção de mercadorias específicas. Ela tem como função principal fornecer produtos agrícolas e metais preciosos para a sua metrópole. Como exemplo, podemos citar a exploração de pau-brasil, da cana-de-açúcar e a extração de ouro da colônia brasileira pela metrópole de Portugal. A colônia não possuía recursos próprios para desenvolver sua economia. Por isso, ela era dependente dos investimentos externos feitos pela metrópole. A atividade econômica na colônia tinha algumas características mais ou menos padronizadas. Em primeiro lugar, temos a monocultura e o latifúndio, que, por sua vez, representam o cultivo de um único produto agrícola de cada vez em uma grande extensão de terra. Essa produção era voltada para a exportação, ou seja, voltada para atender às necessidades do mercado consumidor da metrópole. Outro elemento fundamental no Pacto Colonial foi a utilização da mão de obra compulsória. Mão de obra compulsória significa trabalho obrigatório. Nas colônias americanas, a principal mão de obra compulsória utilizada foi a dos escravos indígenas e, posteriormente, dos escravos africanos. Outro ponto importante dessa relação era a produção de produtos manufaturados na metrópole. Estes produtos eram vendidos na colônia. Na verdade, tratava-se de uma imposição, pois a colônia era obrigada a consumir todos os produtos que tinham origem em sua metrópole. Além disso, não podemos esquecer que a metrópole europeia explorava a sua colônia em regime de exclusividade, ou seja, somente a metrópole tinha o direito de comprar, vender ou explorar qualquer atividade econômica dentro do território de sua colônia. Por isso, nós falamos em monopólio. A metrópole tinha um monopólio sobre o comércio colonial. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, manter um domínio total, amplo e absoluto sobre a colônia era uma coisa praticamente impossível. O rei estava muito distante de sua colônia. No caso de Portugal, as cartas que o rei recebia demoravam em média 3 meses para cruzar o Oceano Atlântico. Até que uma decisão fosse tomada, já haviam se passado outros 3 meses. Portanto, as decisões para resolver os problemas eram extremamente demoradas. Não havia como o rei de Portugal ficar sabendo de tudo o que acontecia no Brasil. Por causa disso, abria-se um amplo espaço para o contrabando, pirataria e desvios de recursos financeiros praticados pelos próprios funcionários do rei. Então, preste bastante atenção. O Pacto Colonial realmente existiu. Isso é fato. As metrópoles dominavam e comandavam suas colônias. Porém, a ideia de Pacto Colonial precisa ser relativizada. Em outras palavras, não devemos levar o Pacto Colonial ao pé da letra.
Havia muito espaço para que as colônias desenvolvessem a sua autonomia interna, suas próprias opções econômicas, políticas, culturais e sociais, sem precisar pedir autorização para a metrópole o tempo todo para aprovar as suas ações. Repetindo, na teoria, o rei possuía o monopólio da exploração das riquezas das regiões coloniais. Na prática, o monopólio era constantemente quebrado pelo contrabando, pela pirataria e pelos desvios de recursos praticados pelos próprios funcionários do rei. Neste vídeo, iremos detalhar as principais práticas mercantilistas adotadas pelos Estados Nacionais Europeus entre os séculos XV e XVIII. Vamos começar falando sobre o metalismo, também conhecido como bulionismo. Esta prática mercantilista foi adotada principalmente na Espanha e em Portugal. O principal objetivo do metalismo era o acúmulo de metais preciosos retirados da América. O metalismo defendia a ideia de que quanto mais ouro e prata um Estado nacional conseguisse acumular, mais rico ele seria. Porém, as toneladas de ouro e prata que Portugal e Espanha retiraram de suas colônias na América do Sul foram desperdiçadas em uma série de investimentos improdutivos. Muito dinheiro foi gasto na realização de guerras e na construção de castelos luxuosos. O uso inadequado dessa riqueza fez com que Espanha e Portugal fossem rapidamente superados por outros estados nacionais europeus. Agora vamos falar sobre o industrialismo, que também é conhecido com o nome de colbertismo. Essa prática mercantilista foi adotada principalmente pelo Estado Nacional da França. Na França, o industrialismo teve as seguintes características. Em primeiro lugar, houve um grande incentivo para a produção de manufaturas. Os produtos manufaturados possuíam um maior valor comercial do que os produtos agrícolas. A França investiu principalmente em manufaturas relacionadas aos artigos de luxo. Outra característica do industrialismo adotado pelo Estado Nacional da França foi a formação de companhias de comércio. Essas companhias de comércio foram responsáveis pela conquista de importantes territórios coloniais para o rei da França. Elas também praticavam a pirataria, com a autorização do rei, saqueando navios carregados de riquezas em alto mar. É isso mesmo que você está pensando. O próprio rei da França contratava os piratas que saqueavam navios de outros países em alto mar. Essa era uma prática muito comum entre os reis da França e também da Inglaterra. E as maiores vítimas eram Portugal e Espanha, que tinham seus carregamentos de ouro e prata constantemente ameaçados pela ação dos piratas. No mercantilismo não havia liberdade de comércio. Os comerciantes só podiam realizar aquilo que era autorizado pelo rei. Por isso, na França, o industrialismo também foi caracterizado por uma rigorosa regulamentação da produção. Ou seja, as principais atividades econômicas eram todas controladas pelos funcionários do rei. O principal objetivo de todo esse controle era garantir o pagamento de impostos e o enriquecimento do Estado Nacional da França. Neste vídeo, iremos finalizar o detalhamento das principais práticas mercantilistas adotadas pelos Estados Nacionais Europeus entre os séculos XV e XVIII. Agora passaremos a analisar o comercialismo, também conhecido como industrialismo. Esta prática mercantilista foi desenvolvida na Inglaterra. Assim como ocorreu na França, a Inglaterra investiu e incentivou a produção de manufaturas. Repetindo mais uma vez, as manufaturas tinham um valor comercial maior do que os produtos agrícolas. A produção de tecidos representava a principal manufatura desenvolvida na Inglaterra, que depois era vendida para todo o mundo. Foi assim que a Inglaterra conquistou importantes mercados durante a Idade Moderna, algo que lhe proporcionou um grande acúmulo de riqueza. Outra medida mercantilista muito importante adotada pela Inglaterra foi a decretação dos Atos de Navegação de 1651.
Com essa lei, a Inglaterra eliminou os intermediários das relações comerciais com suas colônias. Essa foi uma medida interventora, em que a Inglaterra estabeleceu que somente embarcações inglesas poderiam intermediar a compra e a venda de mercadorias com suas colônias. Essa era uma medida com o objetivo de eliminar os intermediários comerciais e deixar todos os lucros para a coroa inglesa. Em outras palavras, os atos de navegação estabeleceram o monopólio, a exclusividade da Inglaterra nas relações comerciais estabelecidas com suas colônias. Todos os intermediários que lucravam com o comércio colonial da Inglaterra foram proibidos de dar continuidade às suas atividades comerciais. Na Inglaterra também foi colocada em prática a balança comercial favorável, ou seja, os ingleses faziam trocas comerciais com várias regiões da Europa e do mundo e conseguiam acumular um saldo positivo nessas relações comerciais. A Inglaterra permitia a saída de metais preciosos, tais como ouro e prata, nessas relações comerciais com outras regiões do mundo, desde que o resultado obtido fosse favorável. Com essas medidas mercantilistas, a Inglaterra tornou-se o Estado nacional que mais acumulou riquezas durante a Idade Moderna, séculos XV ao XVIII. Essa riqueza acumulada foi utilizada a partir da segunda metade do século XVIII na Revolução Industrial. A Inglaterra foi a primeira nação do planeta a se industrializar e ficou praticamente sozinha nessa posição durante um período de 100 anos. E por último, vamos falar do cameralismo. Essa prática mercantilista foi aplicada nos estados alemães. Antes, vamos a uma explicação. A Alemanha não existia nessa época como um Estado nacional centralizado. O que existia nesse período era o que restou do Sacro Império Romano Germânico e depois surgiu a Confederação dos Estados Germânicos. Trata-se de uma região constituída de estados independentes, cada um com seu próprio chefe político e suas próprias leis internas. Havia uma cultura em comum compartilhada entre os povos germânicos, porém, não havia um poder político centralizado, unificado. Por todas essas razões, o cameralismo não obteve sucesso. Nesta prática mercantilista foi feita a tentativa de aplicar o protecionismo alfandegário, ou seja, unificar as taxas e impostos entre os estados germânicos para proteger o seu mercado da concorrência estrangeira. Mas como cada chefe político dos estados alemães possuía interesses particulares, com leis, impostos e unidades de medida muito diferentes entre si, a tentativa de estabelecer o protecionismo alfandegário acabou fracassando. Terminamos nossa aula por aqui.